como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é domingo, eu acordei bem tranquila hoje. Como vocês já viram no título desse vídeo, vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, da manhã, da tarde, da noite. Tenho que fazer algumas coisas hoje, tenho que ir no mercado rapidinho, comprar umas coisas que estão acabando. Tenho também que mostrar uma comprinha que a gente fez, que tá auxiliando a gente na nossa dieta. E sim, a gente já tá fazendo a nova dieta, eu também vou mostrar isso nesse vídeo, tenho que cozinhar. Enfim, tem algumas coisas aqui pra fazer e eu vou mostrando pra vocês aqui nesse vídeo. Não vou mentir, eu não queria sair de casa nesse vídeo, mas como eu falei, eu tenho que ir no mercado. E o que implica um pouquinho a situação é que, pra quem viu meu último vlog, sabe que sair pra resolver alguma coisa aqui na Baixa do Porto é horrível, porque aqui tem muito turista, aqui é muito lotado de gente, então as pessoas passam, esbarram em você, não olham pra onde estão andando, é caótico. Mas enfim, vamos lá, começar logo o dia. Pronto, esse aqui vai ser o meu look do dia. Pra quem já acompanha aqui o canal sabe que eu adoro roupas de tons assim neutros e roupas que são muito confortáveis, principalmente agora que tá fazendo muito calor. Então eu vou assim, bem basiquinha, bem confortável. E também, não pode faltar, né, a minha shoulder bag. Eu já falei sobre isso no meu Instagram, eu sou apaixonada por mochila, eu acho que mochila é super funcional, você só coloca no ombro ou nas costas e já tá livre, então eu acho mochila perfeito, funcional, tudo que for confortável, ó, eu tô usando. Dentro dela eu levo eco bag do supermercado, que não pode faltar. Aqui, ó, tcharam, faz parte do look também na volta, porque na volta eu venho com a minha eco bag cheia de compras, coloco também parte das compras na shoulder bag, então eu volto com duas bags assim, uma de cada lado. Pra quem não sabe, essas sacolas ecológicas de mercado é o item de colecionador de todo imigrante. E quando você chega em Portugal, você esquece que no mercado você tem que pagar pelos sacos plásticos. Então a gente acaba comprando uma dessa. E aí na próxima compra, você esquece de levar uma dessa e você compra outra. E aí você esquece e compra outra. E aí você esquece e compra outra. Quando vai ver, você tá com a casa cheia de sacola até você se acostumar. Então a maioria das pessoas que eu vejo quando chega em Portugal tem um monte de sacola ecológica assim em casa. Por quê? Porque não tá acostumado. Aqui na cozinha a gente tem uma gaveta com mais eco bags, 1, 2, 3, tem uma do IKEA também, meu Deus do céu, então pra vocês terem ideia. E a gente ainda se livrou de algumas. Outro dia minha sogra veio aqui, já pedi pra ela levar umas pra ela também e a gente se livrou de uma parte. Tô aqui já trazendo as compras pra casa e estranhamente a rua tá um silêncio muito bom. Não sei se é porque hoje é domingo, que aqui no Porto, como é uma cidade turística, né, tá sempre muito movimentada, muito cheia. E dessa vez não, a paz está reinando no Porto. Olha que silêncio. Sem muito barulho de carros. Olha. Nossa, eu não consegui nem filmar ali atrás, já esbarraram em mim. O pessoal nem se importa se você tá carregando sacola pesada assim, não quero nem saber. Mas enfim, não consegui filmar muito, porque foi bem rapidinho ali no mercado. Então, pessoal, já cheguei aqui em casa, vou mostrar um pouquinho das compras que eu fiz lá no mercado. Então, compramos Whey Protein, dessa marca aqui que é da Go Active. Se vocês notarem bem nas receitas que eu faço de café da manhã, todos os produtos que a gente usa, tanto o Whey Protein, a aveia proteica também é da Go Active, clara de ovo também que a gente usa pra fazer nossas receitas proteicas, também da marca Go Active. E aí eu descobri que essa Go Active é uma marca branca do supermercado Pingo Doce. Eu só vim descobrir o que era marca branca quando eu cheguei aqui em Portugal. Na verdade, eu só tinha escutado sobre marca branca quando eu assisti Todo Mundo Odeia o Chris, sabe aquele episódio que a Rochelle quer comprar marcas famosas? Então, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Aqui em Portugal, alguns supermercados, eles têm a própria marca deles. No caso desse, tem a marca Pingo Doce, que são as marcas brancas, né? No caso desse aqui, tem a Go Active e tem várias outras, mas são todas marcas Pingo Doce. Marca branca é uma marca do próprio supermercado, pode ser o Pingo Doce ou o Continente, e eles fazem produtos muito semelhantes aos da marca original, por um preço muito mais acessível. E a qualidade também muito boa. Eu, sinceramente, nunca me decepcionei com a qualidade dos produtos de marca branca do Pingo Doce, até porque a gente sempre olha ali atrás, a gente olha o rótulo certinho, olha a tabela nutricional, porque a gente tá fazendo dieta. Uma coisa também que tem na marca branca do Pingo Doce é o Nutri-Score bem aqui visível. Eles avaliam o Nutri-Score da letra A a E, de saudável ou não tão saudável. Então esse daqui, clara de ovo, Nutri-Score A. A aveia também tá com Nutri-Score A, o leite de soja também tá com Nutri-Score A. Mas aí quando a gente quer comprar uma besteirinha, por exemplo, como, sei lá, um produto mais industrializado, gelatina sem açúcar. Eu compro gelatina pra gente poder
merendar. E a gelatina já dá uma caída, já desce pro Nutri-Score B. Não sei se vai dar pra ver daí, mas já desce pro Nutri-Score B, tá vendo? E aí eles vão ranqueando, entendeu? De A, B, C. Se for uma pizza, já vai lá pro C, ou pro D, ou pro E, enfim. Então eu achei muito interessante essa questão de marca branca. E nisso eles têm não só alimentos, mas tem também produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza pra casa. E assim, é um valor mesmo muito mais barato. Como a gente compra mais itens saudáveis por causa da dieta, eu acho que tá valendo super a pena. Por exemplo, um sabão de lavar da marca Omo vai ter um preço e o sabão de lavar roupa da marca Pingo Doce vai ter um preço muito mais baixo e vai deixar suas roupas cheirosas igualmente. Mas agora eu vou arrumar aqui minhas compras. Então, chat, já vou fazer aqui agora aquele almocinho delicioso dentro da dieta. O menu de hoje vai ser um arrozinho integral, algumas doses desses legumes para saltear e o maior parceiro de toda pessoa fitness, o nosso franguinho desfiado que já tá feito, que eu deixei feito ontem. Então, pros legumes, eu vou saltear eles só com essa quantidade pequenininha de água, que eu quero me amostrar aqui de novo com a minha panela de cerâmica que não gruda. Então, a gente não precisa pôr nem azeite, nem mais nada para saltear. Então, eu vou colocar só um pouquinho de água, deixar esquentando. Então agora pro arroz eu vou colocar um pouquinho de alho. Pro arroz eu vou usar uma xícara ou uma chávena, depende de onde você tá. E como o arroz integral ele é um pouquinho mais duro, ao invés de colocar uma de arroz para 2 de água, eu coloco sempre uma de arroz para 3 de água. E não, ele não fica empapado. Agora é só colocar aqui um pouquinho do sal, né? Tchan, tchan, tchan. E pronto, deixa ali um pouquinho, depois a gente volta para dar uma olhada. E agora ver como é que tá os legumes. E os legumes já estão prontos, é bem rapidinho mesmo, é só botar para esquentar um pouquinho. Vou desligar esse e deixar ligado o arroz. Depois é só escorrer aqui a água dos legumes e pronto. Enquanto o arroz ali ficar quase pronto, eu vou aproveitar para mostrar para vocês a compra que a gente fez para auxiliar na nossa dieta, que é esta balança aqui. Olha como ela é linda, toda minimalista, tá vendo? Então, desse lado aqui fica um timer, porque na verdade ela também é uma balança que serve para você medir café, sabe? Os grãos de café torrado, para quem tem máquina que torra café, serve para isso também. E do outro lado tem também pra você pesar as coisas que você quiser. Então, como agora a gente tá seguindo uma dieta, né, certinho, eu vou mostrar pra vocês a minha dieta, eu acho que ter uma balança pra você medir certinho, tanto pra quem quer emagrecer, quanto pra quem quer ganhar massa, eu acho que é uma mão na roda, ajuda bastante. E eu gostei desse modelo também porque ela é bem básica, então vai ser bem fácil de limpar também, porque você sabe que pra quem já usou balança pra medir alimentos, sabe que é muito fácil de sujar de comida, quando você tá, por exemplo, medindo creatina, whey, coisas assim, em pó, farelos, então suja muito fácil. Só que esse modelo vai ser muito facinho de limpar. Então eu vou medir aqui agora a minha janta pra vocês verem como é que é. Tira o peso do prato, né? 100 gramas de peito de frango desfiado. Eu acho bacana também pra gente ter o controle. Sempre que eu faço, eu coloco a data que eu fiz e o horário que eu fiz também. Prontinho, 100 gramas de frango desfiado. Agora serão 50 gramas de arroz integral. É mesmo bem pouquinho. E passou já 2 gramas. É só uma colher das grandes e pronto. E agora mais 100 gramas, só que dessa vez com os legumes salteados. 102. Passou um pouquinho, mas aí não tem problema. Então agora chegou a minha parte favorita do dia, que é a parte de tomar um cafezinho da tarde. Eu vou mostrar pra vocês o café que eu faço, que fica assim, uma delícia. Eu aprendi com o Ed, fica muito cremoso. Tem a forma fácil de fazer e tem a forma caprichada de fazer. Vou mostrar as duas. Primeiro passo, a gente tira o cafezinho. No meu caso, eu vou tirar café de máquina mesmo. Então,
Então, cafezinho tirado, e agora temos duas maneiras de fazer ele ficar bem cremoso com a cara dessas cafeterias. A maneira caprichada, eu já vi que não vai ter como eu fazer aqui hoje, porque eu iria precisar de uma shakeira. Infelizmente o Ed levou pro trabalho dele. A gente vai fazer como? Pegar com o auxílio desta molinha aqui, ia tirar, né, ia colocar essa molinha dentro da shakeira, colocar o leite e shakear bastante, bastante, até o leite ficar com aquela espuminha e ficar bem cremoso. Depois era só colocar no café e ia ficar assim perfeito, com aquela cara de café de cafeteria. Porém, como a gente não tem a shakeira, eu desenvolvi essa maneira aqui um pouquinho mais prática de fazer, que é você pega a caixa de leite, certifica-se de que ela está muito bem fechada e a gente vai ficar aqui shakeando um pouquinho até a gente sentir que tá formando espuma. Pronto. Olha como tá cremoso. E aqui o toque final, um pouquinho de canela moída. E voilá, cafezinho cremosíssimo, com cara de cappuccino, com cara de café de cafeteria. Muito melhor que o do Starbucks, pode ter certeza. Então, pessoal, já jantei, já arrumei a casa, já tá tudo nos conformes e me veio uma ideia na cabeça, porque como vocês já sabem, mente vazia é a oficina do diabo. Então é por isso que eu decidi cortar mais o meu cabelo. Meu cabelo já foi minha vítima e desde quando eu tava fazendo transição capilar, pra quem não sabe, eu alisava meu cabelo com botox capilar. E um belo dia eu tava muito inquieta assim, já tava pensando em fazer transição e aí eu cortei ele bem aqui no ombro e depois eu fui cortando e cortando e cortando mais, até chegar uma hora que eu decidi ir finalmente no salão de beleza. Falei lá pro mano, olha, corta tudo que for cabelo liso, deixa só o cacho. Aí eu fiquei com ele Joãozinho assim, bem curtinho, e depois lancei o mullet. Porém agora que meu cabelo é cacheado, ele não tá com muito volume, ele tá assim meio retinho. E eu gosto quando ele fica assim em cima do ombro, que ele fica mais volumoso. Então é isso que eu vou tentar fazer aqui. Então a única coisa que eu posso dizer é não tentem isso em casa, porque eu vou começar umidificando o meu cabelo. Eu sei que o certo pra cabelo que tem curvatura é cortar ele seco, mas eu acho que vai dar merda isso, então eu vou bem umidificar ele aqui, tudo pra dar errado. Então vamos lá, já prendi aqui uma parte do meu cabelo. Ah, Laura, mas tá errado. É, fazer o quê? Vou tirar uns 4 dedinhos de comprimento, marcar aqui. Eu não vou olhar pra câmera, senão vai dar ruim. Então eu vou olhar ali pro espelho e já vem. Eu acho que já tá mais ou menos da mesma altura, né? Então agora eu vou tentar dar umas camadas nele. Ai, meu Deus. Então agora eu peguei aqui a parte da frente do cabelo, prendi na testa e vou tirar mais 4 dedos aqui também. E agora a parte de trás do cabelo também. Só um pouquinho mais. Dá pra ver que o cabelo já pegou mais volume. Agora falta eu finalizar o cabelo pra ver como é que ele vai ficar finalizado. Se meu cabelo finalizado ficar volumosinho assim, esse vai ser meu corte da vida. Eu vou cortar sempre assim agora. Vou cortar só em casa assim. Olha como ele já tá mais volumoso atrás, tá vendo? E eu nem finalizei, eu só soltei o cabelo. Onde cortar o cabelo cacheado é que se ficar um pouquinho torto assim, pouca coisa, não vai ficar muito perceptível porque ele é cacheado, enfim, ele se embola lá e não dá pra notar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um banho, eu vou hidratar o cabelo e depois vou finalizar e mostro aqui. Olá, boa noite, grupo, tudo bem? Então, já tomei meu banho agora, aquele banho no Capricho, aquele banho premium. Lavei meu cabelinho também, tá bem hidratado. E eu esqueci de um detalhe crucial. Eu acho que eu só vou mostrar o resultado do cabelo finalizado amanhã, porque eu esqueci que eu tô indo dormir agora. Então não vale a pena eu finalizar o cabelo, passar creme e tudo mais, se eu vou dormir. Então vamos ver aí, eu vou esperar ele secar. Qualquer coisa eu mostro o resultado só amanhã mesmo, que vai estar mais show. O Ed deve estar chegando do trabalho agora, infelizmente não vai dar tempo de ver meu cabelo seco. Então muito provavelmente vocês e ele vão ver o resultado só amanhã. Bom, e como agora já tá um pouquinho mais tarde, eu vou começar a dar início ao meu ritual anti-ansiedade pra conseguir dormir bem. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu faço. Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho. Não grite não. A rua deserta, um silêncio desse. Oi. Oi. Oi.
Então, pessoal, esse foi o resultado do cabelo. Eu adorei, não vou mentir. Não mudei muita coisa não, porque eu fiquei com medo de errar a mão, mas eu tirei um pouquinho do comprimento e cortei um pouquinho em camadas também, desde aqui de trás até aqui à frente, tá um pouquinho repicado. Queria falar aqui, não tentem fazer isso em casa. Procure um profissional de corte de cabelo, principalmente se o cabelo for cacheado, procure alguém especialista em cachos. Eu fiz essa maluquice em casa porque eu tô assim, vivendo na xepa. Vocês sabem que eu uso trabalhar, então eu tô duraça. Mas então você já aproveita para deixar o like nesse vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo, nem que seja só um emojizinho, já me ajuda muito no engajamento. Pode se inscrever no canal também, se você se sentir à vontade. Esse canal aqui é novo, então eu venho sempre trazendo coisas novas, modelos de gravação diferentes, sempre tô testando o que vocês gostam mais. Podem até deixar sugestões também nos comentários. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. O meu nome é Laura e tchau!